hoje nós vamos falar sobre treinando o temperamento. Diga comigo, treinando o temperamento, o discurso da humildade. Diga, o discurso da humildade. Amém? Quando nós continuamos o estudo e o treinamento dos 70 discípulos, neste momento nós encontramos um momento muito especial da vida de Jesus com os seus 12 discípulos, com os seus discípulos. Jesus tinha subido ao monte da transfiguração e agora ele desce, ele faz uma grande libertação e ele continua a viagem. Partindo do monte da transfiguração, Jesus e os 12 e os seus discípulos retornam a Cafarnaum, passando pela Galileia. Nesta viagem em direção à sua terra, o mestre e seus discípulos estavam em diferentes estados de espírito. Jesus estava certamente pensando, diga, na sua cruz. E os discípulos, cheios de vaidade, sonhando com lugares de distinção no reino que se aproximava. Então, depois de Jesus subir ao monte da transfiguração e fazer uma grande libertação, ele retorna à sua terra, ele retorna à sua casa, Cafarnaum. E no meio desta viagem, muitas coisas acontecem. Primeiro, Jesus está caminhando muito concentrado, pensando na sua morte, pensando em seu sacrifício, na sua cruz. E do outro lado está os discípulos, aqueles mesmos que subiram o monte da transfiguração, aqueles mesmos que ficaram lá embaixo, aqueles mesmos que pensam na sua cruz, eles estão pensando e estão disputando para saber qual deles é o mais importante, qual deles é o mais amado, qual deles é o maior no reino de Deus. Quando vemos uma situação como essa, Jesus e os seus discípulos, tanto é certo que Jesus está pensando na sua cruz, que nesta caminhada, em que eles estão retornando para Cafarnaum, no meio da viagem, Jesus não só está pensando sobre a sua cruz, mas ele vai falar pela segunda vez sobre a sua cruz. Diga, Jesus vai falar pela segunda vez pela sua cruz. E neste momento em que eles estão voltando do Monte da Transfiguração para Cafarnaum, Jesus pensa sobre a cruz. Os discípulos estão competindo e disputando para saber qual é o maior. E Jesus, no meio do caminho, ele fala sobre a sua morte. Pela segunda vez, ele fala que ele vai se entregar aos malfeitores. Ele fala como ele vai ser julgado, como ele vai ser condenado, como vai ser a sua morte. Mas os discípulos continuam disputando entre si. Parece que aquela voz que ouviram no monte, Pedro, Tiago e João, a ele ouvir, a ele dai ouvido. Preste atenção no que Jesus está falando sobre a cruz. Lá no Monte da Transfiguração, quando o Pai, ele fala aos discípulos, ouçam o que Jesus está falando. Parece que aquela voz de autoridade foi deixada de lado. Porque no meio do caminho, Jesus pensando e falando sobre a sua morte, os discípulos não querem falar, os discípulos não querem ouvir, eles simplesmente querem disputar e saber qual é o maior. Qual é o maior no meio de nós? Quem quer ser o maior aqui na comunidade? Uma coisa nós temos bem certo: seremos todos igualmente recompensados no reino, ou será maior do que o outro? Como é que você pensa? Porque os discípulos chegam para Jesus e perguntam, qual de nós é o maior? Por um acaso, Pedro, Tiago e João, que foram chamados para subir ao Monte da Transfiguração, eles são os maiores? Quem é o maior?
E nós temos que ter consciência se seremos todos iguais, igualmente recompensados no reino de Deus, ou será que vai acontecer, ou será que um será maior do que o outro? O que você acha? Quando o reino de Deus vier e ser implantado o reino de Deus, todos vão ser iguais ou um vai ser maior do que o outro? Nós podemos achar, baseado em uma inveja radical, que todos nós seremos iguais. Mas não é isso que acontece e não é isso que vai acontecer. Porque há diferenças e há galardões. O próprio Jesus, quando foi questionado, ele não respondeu dizendo: no meu reino todos serão iguais. No reino de Deus há diferenças. A grande questão é como alcançamos esta diferença para sermos os maiores no reino de Deus. Diga: a diferença entre as pessoas no reino de Deus. Quantos aqui querem ser os maiores no reino de Deus? Amém. Eu também quero. E é sobre isso que nós vamos falar. Porque Jesus, neste momento, ele entra em outra fase do seu ministério. E ele vai dar importância a algo muito importante e muito especial. Nós vimos que no começo do ministério de Jesus, ele dava muita importância a duas coisas. Lembram? A palavra e os milagres. O ministério de Jesus tem dois grandes fundamentos. Um é a palavra, a sua doutrina com poder e autoridade. E a outra são as curas, as libertações, os milagres, as maravilhas. Mas Jesus, a partir de agora, até o final do seu ministério, ele não vai dar tanta atenção à doutrina do reino e nem a fazer milagres e prodígios. Mas ele vai se preocupar com uma coisa muito importante. Diga: com o caráter. Porque os discípulos já tinham aprendido a orar. Os discípulos já eram intercessores. Os discípulos já conheciam a doutrina do reino. Os discípulos já eram discípulos e acompanhavam e seguiam o seu mestre. Eles venceram as dificuldades. Eles venceram as tentações. Eles venceram as crises. Se mostraram fiéis. Mas ainda era necessário trabalhar o caráter. E é hoje, acredito eu, que a coisa mais importante que nós, como líderes, como cristãos, devemos trabalhar. Devemos, a partir de agora, colocar de lado a doutrina do reino, os milagres e prodígios, e colocar no centro, como prioridade, a formação do nosso caráter. Tem muitas pessoas hoje, muitos líderes, pastores, apóstolos, há muitos profetas, evangelistas, há muitos cristãos que estão há muitos anos dentro da igreja. Pessoas que sabem orar, pessoas que sabem orar e são intercessores, são guerreiros no mundo espiritual, sabem orar, sabem interceder. São discípulos, venceram as tentações, venceram as crises, provaram que são fiéis, mas mesmo com toda esta bagagem espiritual, oração, intercessão, com a doutrina, com poder, com autoridade, ainda não possuem um caráter formado. Ainda deixam os ciúmes, a inveja, a competição, ainda deixam o coração ganancioso dominar. É possível você buscar a sua própria glória, tentando glorificar a Deus. Eu estou enganado? Ou isso é uma verdade no nosso meio? Porque era uma verdade no meio de Jesus. Os discípulos saíram
E Jesus diz: eu vi Satanás descer, eu vi Satanás cair como um raio. Os discípulos tinham poder e autoridade. Os discípulos venceram principados e potestades. Eles entravam nas vilas, evangelizavam, oravam, curavam, expulsavam demônios. E eles chegaram todos animados, dizendo: Senhor, até os demônios se sujeitam a nós. Mas o Senhor disse: não se alegre por isso, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. No ensinamento do Sermão da Montanha, Jesus fala sobre um tipo de pessoa que expulsa demônios e profetiza em nome de Jesus. Mas ele diz: no último dia eu lhes direi: eu não vos conheço. Há muitas pessoas que estão cheias de poder e autoridade. Há pessoas que expulsam demônios, que curam os enfermos. Mas no último dia, no dia do julgamento final, chegarão diante de Jesus e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos. Em teu nome expulsamos demônios. E o Senhor diz: abertamente eu direi: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, seus pecadores iníquos. Pessoas que sabem o que é errado, mas não param de praticar o pecado. Então é possível ser um discípulo, é possível ter poder e autoridade, é possível libertar e curar, em nome de Jesus, mas nunca ter conhecido Jesus. E ser um pecador, um iníquo, que comete pecado e não se arrepende. Sabe que é pecado, mas não se arrepende. E os discípulos estão neste momento. E eu acredito que muitos de nós estamos neste momento. Sabemos pregar, sabemos orar, sabemos cantar, conhecemos a palavra, mas nos falta caráter. Caráter. Nós não vamos subir e não vamos entrar no reino de Deus pelo conhecimento. Nós não vamos entrar no reino de Deus nem pelo conhecimento, nem pela sabedoria, nem pelo tempo de crente e que frequentamos igreja, e nem por poder e autoridade, e nem por ministérios e dons. Diga: é pelo caráter. Se você quer entrar no reino de Deus, é pelo caráter. É pelo caráter. João Batista foi chamado por Jesus como o maior homem desta terra. O Senhor diz: ele é muito mais do que um homem, é muito mais do que um profeta, ele é um anjo do Senhor. E João Batista não fez um milagre. Não é eu que estou falando e pesquisei na Bíblia. A própria Bíblia diz: João Batista não fez nenhum milagre, mas ele era o maior antes de Jesus. Você quer ser o maior? Então não se preocupe com virtude, no sentido de poder e autoridade, mas se preocupe no sentido de caráter. Diga: caráter. Por isso, há uma diferença sim entre as pessoas no reino. Há uma diferença entre os filhos de Deus. Uns serão maiores e outros serão menores. Mas é pelo caráter. Não é pela sua pregação, não é pelo seu louvor, não é pelo seu tempo de igreja, é pelo seu caráter. Ao chegar em Cafarnaum, Jesus aproveitou a primeira oportunidade para advertir sobre a disputa em que os discípulos se engajavam. E escolheu a ocasião para fazer um sermão memorável sobre humildade e tópicos afins, escolhidos para servir ao propósito de disciplinar o temperamento e a vontade deles. Diga: com o propósito, mais forte, com o propósito de disciplinar o temperamento e a vontade deles. Pessoas cheias de paixões, ambições e ciúmes só conseguem brigar entre si, promover a desonra e fazer brotar em volta de todos confusão e a obra maligna. O que tem acontecido ao seu redor?
É um ambiente de paz e prosperidade? Ou é um ambiente de confusão e perturbação? A primeira coisa que Jesus vai fazer é pegar uma criança no colo. Há muitas pessoas aqui com criança no colo. Algumas saíram para o semeador. Imagine uma criança que está no colo. Jesus aproveita a oportunidade e pega uma criança no colo. Diga, uma criança de colo. E ele diz, como uma criancinha. Se você quer ser o maior no reino de Deus, você tem que ser como uma criancinha de colo. Como uma criancinha de colo. Em Mateus 18, do versículo 1 ao 14, nós vamos ver isso. A primeira lição ensinada é esta. Para ser grande no reino, sim, para ganhar acesso completo ao reino, é necessário se tornar como uma criancinha. Mateus 18, 3 e 4. Em verdade vos digo que, se não converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus. O que Jesus está querendo ensinar, quando ele pega uma criança de colo, imagine a cena. Imagine a cena. Jesus, o mestre do amor, o mestre da vida, rodeado pelos seus discípulos, homens espirituais, homens cheios de poder e autoridade, mas que na viagem competiam e disputavam para saber quem era o maior. Jesus, no meio dos seus discípulos, ele aproveita o momento e pega uma criança no colo e diz, vocês não querem ser grandes? Vocês não estão disputando entre vocês para saber quem é o maior? Eu vou explicar para vocês qual é o maior no meu reino. Eu vou te ensinar como você deve se converter e como você deve se comportar. É como esta criança de colo. O que Jesus está querendo ensinar com isso? A característica da natureza infantil que reveste o ponto principal da comparação é a sua despretensão. Nenhuma criança de colo tem a pretensão de ser o maior. Jesus ensina aos seus discípulos que eles devem, como discípulos, para serem grandes, poderosos e não perderem a sua vida, eles devem ser como uma criança. Jesus está dizendo, não se preocupe com quem é o maior. Se lance ao trabalho, e trabalhe, e trabalhe, e tenha uma vida de oração e de intercessão, e trabalhe, e evangelize, e visite, trabalhe, sem a pretensão de ser o primeiro, de ser o maior, sem entrar em competições, em inveja. Eu gostaria muito de fazer uma pesquisa. Quantos aqui possuem pessoas que te invejam? Levanta a mão, você que tem pessoas que te invejam a sua vida. Levanta bem a sua mão, você que tem pessoas que você sabe. Ah, pastor, eu sou muito invejado. As pessoas me invejam. Amém, aqui tem poucas pessoas invejadas. Porque geralmente, graças a Deus, que aqui tem poucas pessoas que são invejadas. Porque geralmente eu só encontro aqueles que são invejados. Mas eu nunca encontro aqueles que são os invejosos. A palavra sempre diz que eu vou colher aquilo que eu semeei. Se há pessoas me invejando, é porque é bem provável, pela lei bíblica da semeadura, que eu também estou sendo um invejoso. O foco não é o outro, o foco sou eu. Não importa se o outro me inveja, o que importa sou eu. Mas geralmente, quem é invejado é porque já invejou. A segunda lição em que Jesus traz sobre esta criança, a lição seguinte que Jesus ensinou aos seus discípulos foi o dever de receber
os pequenos. A primeira lição é, diga, ser como uma criança. A segunda lição que Jesus traz aos seus discípulos é receber as crianças. Diga, receber as crianças. Agora, não é no sentido de ser uma pessoa como uma criança, simples, humilde, que faz e que trabalha sem pretensões, sem competições, mas de receber as crianças. E crianças agora no sentido dos indefesos, dos fracos, dos oprimidos, dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, dos injustiçados. Por que Jesus faz este paralelo? Ser como uma criança e receber as crianças. Porque toda pessoa que não é como uma criança, por causa da competição e da ganância, da inveja, ela vai maltratar os menores. Por isso que ele faz esse paralelo. Você tem que ser como uma criança. E você tem que receber as crianças. Receber os necessitados, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os injustiçados. E nós vemos que todo aquele que não é como uma criança, mas é invejoso, é ganancioso, ele disputa, é competitivo para ser o maior, ele vai pisar em quem tiver que pisar. Ele nunca vai respeitar os menores. O profeta Elias, se eu não me engano, Elias ou Eliseu, eu sempre confundo. Mas um dos dois profetas, a mesma unção profética e apostólica. Certo dia, este profeta apostólico chegou diante de um líder e falou: você vai invadir a cidade, você vai matar os pequenos, você vai matar e destruir as mulheres, e você vai matar as crianças que estiverem no ventre das mulheres com a sua espada. E aquele líder falou: nunca, nunca. Mas passado algum tempo, aquele líder, que foi visitado por um profeta, e recebeu uma palavra profética vinda do trono, passado alguns tempos, ele invade a cidade, ele mata as crianças, os inocentes, e ele chega a matar as crianças que estão ainda no ventre das mulheres com a sua espada. Quando há um espírito maligno ainda adormecido no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma, nós podemos achar hediondo fazer algo contra uma criança. Mas quando esse espírito encontra uma oportunidade, ele pisa e ele destrói os menores, os indefesos. Pode ser que haja um espírito adormecido. Porque se você não abrir o seu coração para ser ensinado e doutrinado, para ser treinado, treinar o seu temperamento e receber o discurso da humildade, mais cedo ou mais tarde, nós seremos tomados pelo espírito da competição e da ganância e iremos fazer coisas terríveis. Por isso a preocupação de Jesus agora, até o final do seu ministério, é treinar o comportamento, o relacionamento, para que os seus discípulos não se percam e se tornem tiranos como as autoridades do mundo. A segunda lição é receber os pequeninos. E eu me lembro que, em certa ocasião, Jesus diz, porque os discípulos não queriam deixar as criancinhas chegarem até Jesus. Jesus diz aos discípulos: deixe vir a mim as criancinhas. Uma coisa que nós temos bem claro: Jesus receberia todos os tipos de bondade para com as crianças como se foram feitas a Ele. Os ensinamentos de Jesus, ele diz: olha, o que você fizer para uma criança, o que você fizer para um necessitado, um estrangeiro, uma viúva, um injustiçado, o que você fizer para uma criança, você está fazendo para mim.
Quando fazemos o bem, estamos fazendo em Jesus e para Jesus. Quando estamos fazendo mal, estamos fazendo mal contra Jesus e em Jesus. Diga, é muito sério. Diga, é muito sério. Diga para a pessoa que está do seu lado, preste atenção. Porque a maioria de nós, do povo brasileiro, cada um ano e meio, se manifesta um demônio e destrói a vida de todos, a vida da família. Preste atenção na sua vida, na sua família. Você começa, ou melhor, você recomeça. As coisas estão caminhando, as coisas estão fluindo, você está crescendo, você está prosperando. Mas quando dá um ciclo, algumas pessoas é cada 6 meses, outras é cada um ano e meio, tudo volta a estaca zero. Por quê? Porque são crentes, convertidos, ungidos, cheios do poder, que conhecem a palavra, mas não foram treinados no seu caráter, no seu temperamento. Diga para a pessoa que está do seu lado, é o discurso da humildade. A rispidez e o desdém são características inseparáveis de um espírito ambicioso. Diga, ai do mundo. Diga, ai do mundo, por causa dos escândalos. O que nós mais temos visto hoje, dentro da igreja, são escândalos. Esta semana mesmo, líderes de uma grande denominação do Brasil, grandes líderes, uma grande igreja, um povo numeroso, fizeram uma assembleia e disseram, a partir de agora, os pastores podem se separar. Como é que uma igreja brasileira, com uma história desta, se juntam e fazem um decreto que vai contra a palavra de Deus? Acidentes acontecem, problemas acontecem. O casamento, quando a casa está caindo, deve haver uma porta de saída de emergência, porque a maior lei, a lei que está acima do casamento é a lei da vida. Eu sempre falo, quando alguém me procura e pede um conselho, eu falo, pastor, eu vou me separar. Por quê? Eu não aguento mais. Você está correndo risco de vida? Não? Então você não tem o direito de se separar. Ah, mas eu não aguento mais. Agora, se você é casado e a sua vida está em risco por causa de violência, por causa de abusos, por causa de drogas, por causa de envolvimento com coisas erradas, se a sua vida e os seus filhos estão correndo risco de vida, você tem todo o direito e deve ser esperto para sair pela porta de emergência. Porque Jesus falou, tem casos que há carta de divórcio. Agora hoje se separa por qualquer coisa. Pastores sem caráter. Uma igreja deformada para fazer uma assembleia e dizer, pastores podem se separar. É uma igreja diabólica. Eu não aceito, eu não concordo. Porque eu já aceitei e eu concordo com a palavra de Deus. Mas é uma igreja. Pastores que querem se separar, vão para lá. E os pastores estão no 3º, no 4º casamento. Mas eles vão para lá, eles estão lá. Hoje eles têm que aceitar, porque a maioria dos seus pastores estão em adultério. A maioria dos seus pastores estão em adultério e estão trocando de mulheres. E se eles não aceitar, eles vão perder muitos pastores. Então eles aceitam, para não perder pastores e para não perder povo. E vão todos juntos para o inferno. Porque é isso que a palavra diz. Quando nós vamos falar e continuar o texto, diz que ai do mundo por causa dos escândalos. Ai de fato, mas não simplesmente daqueles que sofrem pela mão dos perversos. A maior aflição está reservada aos próprios perversos. Assim Jesus ensinou aos seus discípulos quando acrescentou, ai daquele homem por quem o escândalo vem. Diga, o escândalo vem. Escândalos vai ter.
escândalos vão acontecer, mas Jesus diz, vai acontecer escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Ele também não deixou os seus ouvintes sem conhecimento sobre a natureza da condenação dos perversos. Depois de Jesus falar sobre ser como uma criança e receber as crianças, ele fala, olha, não tem jeito. Vai acontecer muitos escândalos, mas que não seja você a causar um escândalo. E em seguida ele fala qual é a condenação destas pessoas que trazem escândalo à igreja. Você quer saber o que vai acontecer com esses pastores e com esta assembleia que tomou uma decisão desta contra a palavra de Deus, sendo a igreja de Deus? Jesus deixa bem claro que é melhor que eles peguem uma pedra de moinha, é uma pedra gigante, muito maior do que aquela que foi mostrada no filme que prendeu a mão. Ele diz, pegue uma pedra de moinha, coloque no seu pescoço e se lance nas profundezas das águas. Diga, a condenação. A expressão melhor lhe fora significa que tal pessoa merece esta consequência. E está implícito, embora não esteja expresso, que é o que ela receberá quando a vingança divina finalmente a alcançar. Ela vai afundar como um chumbo nas águas. A palavra de Deus diz que vai pegar os pecados daqueles que se arrependem e vai lançar nas profundezas da água. E nunca mais se lembrará deles. Mas uma pessoa que não se arrepende dos seus pecados, porque aquele que se arrepende, os seus pecados serão lançados nas profundezas das águas, mas aquele que não se arrepende será lançado junto com os seus pecados nas profundezas da água. E nunca mais sairá de lá. Ele vai para o fundo e nunca mais voltará a subir. Não terá mais a oportunidade de crescer, de avançar e conquistar. Todas as ofensas contra o irmão são ofensas contra nós mesmos. Este é principalmente o ponto que Cristo deseja que seus discípulos aprendam. Nosso grande mestre disse com efeito, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Jesus diz aos seus discípulos, olha, se o seu olho causa escândalo, se o teu olho faz você pecar, se você não consegue parar de olhar as menininhas pela rua, se você está preso às imagens, à sensualidade, ao espírito de prostituição, se o demônio está entrando pelo seu olho, é melhor você arrancar o seu olho, para que você entre no céu, sem olho e sem um braço, mas para que você entre no céu. Se a questão é roubar, é melhor você cortar a sua mão e entrar no reino dos céus. Eu estou falando de um Jesus que há um tempo atrás pregava a doutrina, a palavra de poder e autoridade, que curava os enfermos, colocava os paralíticos de pé, que curou a mão de um homem que tinha a mão mirrada, que deu vista aos cegos, e agora ele está dizendo, se esta mão que eu te curei, se este emprego que eu te dei, te impede de me adorar, arranca esta mão. Se esta visão que eu estou te dando, você não tem usado, ou tem usado com propósitos carnais e malignos, arranca o seu olho. Se você tem andado por lugares estranhos, é melhor você arrancar a sua perna e voltar a ser um coxo, mas voltar a ser discípulo e entrar no reino do céu sem perna. Jesus está deixando bem claro, tem coisas na nossa vida, no tratamento do caráter, no treinamento do temperamento, no discurso da humildade, que nós temos que cortar da nossa vida.
Se a sua mão tem te feito pecar, corta a sua mão. Se o teu olho tem te feito pecar, corte, arranque o seu olho e lance para longe de você. Se as suas pernas te têm levado pelo caminho errado, arranque as tuas pernas. Porque é melhor perder um olho, uma mão, uma perna. É melhor perder a vida, mas ganhar a vida eterna. Diga, Jesus prefere que eu perca um olho do que eu perca a vida eterna. Por isso, quando se fala de treinamento do caráter, Jesus está dizendo bem claro, tem coisa que precisa cortar. Corta a inveja, corta os ciúmes, corta a competição. Corta o pecado da sua vida. Corta, arranca, lança para longe de você. Porque isso vai fazer você perder a sua vida. É como a história real. Um jovem, aventureiro, metido a herói, não fala com ninguém, não dá satisfação da sua vida. Ele é independente, ele cuida da sua vida, ele é dono do seu próprio nariz. Mas em certo momento ele fica preso em uma pedra, ele fica preso em uma situação, ele fica preso a um pecado. E se ele não se soltar daquele pecado, ele vai morrer. O filme é muito forte. Teve pessoas que quando assistiram no cinema passaram mal. Porque mostra de verdade ele com o canivete cortando o seu braço. Mostra ele cortando, ele caindo para trás, tonto. Depois de 6 dias preso, sem comer, fraco. Ele cai para trás sem o braço. Ele envolve o seu braço, ele sai correndo, encontra outras pessoas. E levam ele. E ele consegue se salvar. Ele continua a sua vida. Depois de pouco tempo ele se casa, ele tem filho, ele continua as suas histórias, a sua aventura, mas ele termina dizendo, a partir de hoje, quando eu vou sair, eu aviso a minha mãe. A vida pode continuar sem um braço, mas para um mau caráter, chega o tempo da perdição, chega o tempo do julgamento. Jesus diz, eu vou lançá-los nas profundezas das águas, nas profundezas do inferno. O Senhor não quer perder você. O Senhor não quer me perder por causa de um olho, por causa de uma mão. E eu quero te fazer uma pergunta. Você vai se perder por causa de um olho? Você vai se perder por causa de uma mão? Quantos estão se perdendo por causa de uma língua? O menor órgão. Quantos estão se perdendo por causa de uma língua? Depois de Jesus trazer o ensinamento para os discípulos, diga, ser como uma criança e receber as crianças. Diga, ser como uma criança e receber as crianças. Ele fala sobre a condenação, o julgamento destas pessoas perversas. E em seguida ele entra na disciplina da igreja. Diga, a igreja precisa ser disciplinada. Jesus está falando que o temperamento de cada pessoa precisa ser treinado. E o temperamento da igreja, da comunidade, precisa ser treinado. E ele continua o discurso da humildade. E agora ele vai falar sobre a disciplina na igreja. Após prevenir previamente seus ouvintes quanto a prejudicar os pequeninos, Jesus prossegue dizendo-lhes como deveriam agir quando não fossem os que causassem, mas o que sofresse as injustiças ou as ofensas. Jesus está falando, seja uma criança para não prejudicar os outros. Seja como uma criança e receba as crianças. Não prejudique ninguém. Mas agora Jesus vai falar com a igreja. E ele diz que agora, o que eu devo fazer quando eu e a igreja está sendo ofendida? Porque nós sabemos, apesar de vivermos em um país em que a religião é aberta, você pode seguir uma religião, você pode ter várias religiões, pode ter cultos, casas de adoração,
Mas nós sabemos que a coisa mais perseguida nesta terra é a igreja, é a noiva de Cristo. É a mais ofendida, é a mais atacada, é a mais caluniada. Além de ter aqueles que fazem escândalos dentro da igreja, tem aqueles que de fora atacam e ofendem a igreja, porque querem ser os maiores. E Jesus agora vai falar sobre a sua igreja. Como a sua igreja deve se comportar. Seu principal objetivo era assegurar de antemão que a comunidade, diga a igreja, amém, chamada pelo seu nome, fosse de fato santa, amorosa e unida. Diga, a igreja de Cristo deve ser de fato santa, amorosa e unida. Abra a sua Bíblia e gostaria que você se colocasse de pé, Mateus 18, do versículo 15 ao 20. Ao final do versículo 20, toda a igreja de Cristo, diga amém. Quantos vieram perder tempo, digam amém. Quantos vieram adorar o Senhor, digam amém. Amém. Os que vieram adorar o Senhor são maiores e são mais fortes. Vou ficar com esses. Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 20. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te der ouvidos, ganhaste o teu irmão. Mas se não te der ouvidos, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que todo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedires, isto lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Podeis tomar assento? É óbvio. Vamos pegar o texto do final para o começo. É óbvio. Jesus diz, aonde estiver 2 ou 3 em nome de Jesus, ali o Senhor estará. Mas o Senhor não quer que a sua igreja seja de 2, 3 pessoas. Ele quer que a sua obra cresça. Ela começa. A obra de Cristo começa com 3 pessoas. Aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei com eles. Diga, a obra de Deus começa com 3. Voltando um pouco, o texto diz, o que vocês, 2 ou 3, ou todos que estiverem unidos, eu estarei ali no meio. E o que vocês disserem, ligarem no céu ou desligarem, isso vai acontecer. Diga, é uma igreja. Não importa o tamanho, mas Jesus está nela. É uma igreja em que Jesus está. Diga, e é uma igreja que tem poder. Porque ele diz, aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei com eles. E aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, eles possuem poder para desligar ou para ligar no céu e na terra. Desligar as obras do maligno. Ligar as bênçãos de Deus. Onde estiver 2 ou 3, no nome de Jesus, ali há poder para fazer a obra de Deus. Mas isso é o final do texto. Porque este poder e a presença de Jesus só está depois do que nós lemos no começo. O texto diz, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Sabe quando é que a igreja tem poder e Jesus está no meio da igreja? Posso falar? Posso? Tem certeza? Vai doer um pouco. Quando a gente deixa de ser hipócrita.
Porque não pode ter diferença entre os irmãos. Se você tem uma diferença com uma pessoa da igreja que é seu irmão, se ele cometeu um pecado contra você, você tem que ter a coragem, a hombridade de você, com ela, dizer: olha, o que você fez foi errado. Isto é errado, isto é pecado e você está me prejudicando. Mas a gente não faz isso. A gente não faz isso. A gente deixa para lá. A gente ignora a pessoa. A gente é falso, é hipócrita. Ao invés de falar cara a cara com a pessoa, a gente faz fofoca, faz mentira. Porque se há um pecado e se há mágoa, o diabo entra e ele é mentiroso. Por isso eu tenho um problema, como eu estou ilustrando aqui. Se eu tenho um problema com ele, eu vou chegar e vou falar: olha, nós precisamos conversar. As coisas não estão bem. Você fez algo errado. Cometeu um pecado contra mim. E a Bíblia diz: se ele se arrepender e pedir perdão, eu ganhei um amigo. Eu ganhei um irmão. Mas caso ele diga: não, eu não fiz nada demais, eu não me arrependo, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. A Bíblia diz: chama mais um ou dois e vai conversar de novo. Eu e ele. A segunda etapa é eu e ele, com mais um ou dois. Uma ou duas testemunhas. E eu vou falar: olha, aconteceu isso e isso entre nós. E nós não estamos conseguindo resolver. Gostaria que vocês falassem, que vocês trouxessem a palavra, que vocês nos ajudassem a resolvermos este problema. Para que não houvesse mais pecado e nem hipocrisia. E a Bíblia continua dizendo: se você foi sozinho e ele se arrependeu, você ganhou um irmão. Mas se ele não se arrependeu, leva mais uma ou duas testemunhas. Vamos ver a terceira etapa. Mas se não te ouvires, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, levei as testemunhas, e não houve acordo. Ainda há pecado, e ainda há competição, ciúmes, inveja, ainda há problemas. E se não as escutar, dize-o a toda a igreja. E se também não a escutar a igreja, qual que é o terceiro passo? Dizer a toda a igreja. Sabe aqueles pastores que se reuniram e fizeram um acordo para não perder pastores e membros? Eles deveriam chegar para os pastores e falar assim: olha, você está em pecado de prostituição e infidelidade. Se ele se arrependesse, ganharíamos um irmão e um pastor para Cristo. Mas ele não se arrependeu. Levaram outras testemunhas, e pela boca de outros disseram: olha, o pecado que você está cometendo é para a morte. Família é uma instituição sagrada e é de Deus. Ou você se arrepende do seu pecado, da sua prostituição, ou você vai perder. Falaram, levaram uma ou duas testemunhas. A terceira etapa, eles deveriam falar: olha, o pastor da igreja tal, da nossa igreja, está em pecado de prostituição. A partir de hoje, ou ele se converte, se arrepende, ou está fora. O problema é que não tem homem hoje. O problema é que não tem homem de Deus hoje. Porque se eu também estou em pecado, e eu não estou de acordo com a palavra, eu vou encobrir o pecado do meu irmão. O líder deveria se levantar e dizer: estes pastores estão em pecado, a partir de hoje não são mais pastores. Mas não, eu estou em pecado. Eu aceito o pecado na minha igreja. Eu não corrijo, eu não levo as testemunhas, eu não trago para a igreja. Você está vendo os passos? Só eu e a pessoa, eu com mais uma ou duas testemunhas, depois para toda a igreja, e no final Jesus, diga Jesus. Jesus dá uma instrução aos seus discípulos dizendo: se não teve acordo,
Diga que ele não faz mais parte da igreja. Diga, foi expulso. E ele diz, considera-o como um gentil e publicano. O que Jesus está querendo dizer? Se alguém prejudicar um pastor, prejudicar uma igreja, a obra de Deus, deve ser corrigido. Porque quem ama, corrige. Deve ser levado uma ou duas testemunhas. Deve ser falado à igreja. E o quinto passo, se não houve mudança e arrependimento, deve ser tirado da igreja. Diga, foi Jesus. É o mesmo Jesus que diz, eu vou atrás de uma ovelha perdida. Mas se eu tiver que tirar uma pessoa de dentro da minha congregação, eu tiro. Eu corto. Porque é melhor perder uma ovelha vestida de lobo, um lobo vestido de ovelha, do que perder toda a igreja. Do que a igreja não ter poder para fazer a obra de Deus contra as obras do inimigo. Do que perder a presença de Jesus na igreja. Jesus começa a tratar o caráter dos seus discípulos e a disciplina da igreja. Porque é algo muito importante. É muito importante. Quando há um pecado, não pode ser deixado de lado. Tem que ser corrigido. Quando continua no pecado, deve-se confirmar a palavra pelas testemunhas. Deve-se dizer à igreja. E se há necessidade, deve-se tirar da igreja. Considera-o como um gentil e publicano. O que é um gentil? Um gentil era uma pessoa que não podia entrar na igreja. Ele é proibido de entrar à igreja. Aquele que não muda o seu caráter e o seu comportamento, e o seu caráter, o seu mau caráter, prejudica a obra de Deus, deve ser tirado e considerado um publicano. Diga, ele não pode entrar na igreja. Um gentil. E o publicano é uma pessoa que conhece a palavra. Às vezes ele entra na igreja, às vezes ele não entra. Mas eu não tenho relacionamento com ele. É oi, tchau. Graça e paz, Deus te abençoe. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. É esta igreja que você conhecia? É este discurso de Jesus que você conhecia? Sabe por que Jesus faz este discurso? Diga, porque Ele me ama. Por mais que possa parecer estranho, Jesus prefere tirar uma laranja podre do cesto do que perder todo o cesto. Ele veio para dar a sua vida. E ele vai atrás de uma ovelha. Ele deixa 99 para ir atrás de uma ovelha. Mas se for necessário, ele tira uma laranja podre. Se for necessário, ele sacrifica uma ovelha. Se for necessário, ele coloca os lobos que se vestem de ovelhas para correr. Se você deixar o leão em paz, pode ser que você acorde sem família, sem rebanho. Diga, é Jesus que está falando. Diga para a pessoa que está do seu lado, é Jesus que está falando. O pastor só está repetindo e lendo. Só isso. E procurando viver. Isso na minha vida, na minha casa, nos meus negócios e na comunidade a qual o Senhor me colocou como responsável. A inveja é vista como A igreja é vista como uma comunidade na qual a preocupação de um é a preocupação de todos e vice-versa. Diga, o seu problema é o meu problema. Diga para outra pessoa, o seu problema é o meu problema. O meu problema é o seu problema. Isto é o corpo de Cristo. Isto que é uma igreja santa, amorosa e unida. Não é isso que nós temos hoje e é contra isso que eu estou lutando. Uma igreja que se reúne em falsidade, em hipocrisia, em pecado. Onde um irmão está com raiva do outro. Esta é a igreja santa, amorosa e unida. Porque Jesus sabe, o momento em que perdermos a santidade e o amor que corrige e a unidade, perdemos o poder e a autoridade e perdemos a presença de Jesus. Quantos querem a presença de Jesus? Quantos querem poder e autoridade? Então nós precisamos viver isso.
Precisamos ser treinados no caráter e ter uma igreja disciplinada. Hoje, se o pastor corrigir alguém, a pessoa se faz de dodói. O pastor é muito bravo, é muito duro. E aí fica chorando. O pastor não me ama. São mau caráteres. Por mais estranha que esta ideia pareça para muitos, a lei do amor é a base da disciplina da igreja. Diga, a lei do amor é a base da disciplina da igreja. Quando nós lemos em 1 Timóteo 1, do versículo 18 ao 20, o apóstolo Paulo, dizendo ao seu filho na fé, Timóteo: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, lutes por elas boa luta, conservando a fé, diga, conservando a fé, e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufragar na fé. Amém. E entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Diga, blasfemar. O maior apóstolo de Cristo, que é responsável por praticamente todo o Novo Testamento, o maior evangelista de todos os tempos, o maior apóstolo de Cristo, responsável pelos textos sagrados, o apóstolo Paulo, certa vez chega diante do apóstolo Pedro e diz: você é falso, você é hipócrita. E o texto diz, ele narrando: eu falei cara a cara com ele, e falei para Pedro. O apóstolo Paulo dizendo para o apóstolo Pedro: você é falso, porque quando os judeus estão aqui na igreja, você só cumprimenta os judeus e despreza os gentios. E quando os judeus não estão, você se aproxima dos gentios. Um apóstolo de Deus tem unção e autoridade para corrigir outro pastor e outro apóstolo. E tem poder e autoridade para, se for necessário, tirar da igreja. Como Jesus ensinou e como o verdadeiro apóstolo Paulo corrigiu ao apóstolo Pedro, e aqui falando de Timóteo, dizendo: Timóteo, fica esperto. Timóteo, desperta a fé, a boa consciência, sai da mentira, sai da fofoca. Porque entre estes foram que naufragaram na fé, Himeneu e Alexandre, aos quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Eu vou te dar um conselho. Se você quer uma igreja de verdade, um pastor de verdade, que vive em santidade, que ama, que vive em santidade, que ama e que busca a unidade, você está no lugar certo. Agora, se você quer viver em pecado, em fornicação, em prostituição, em mentiras, você está no lugar errado. Diga: a fonte de vida não é para todos. Diga: é para mim. Diga: a fonte de vida não é para todos. É para mim. É o Espírito Santo que separa aqueles que devem ser salvos. A fonte de vida não é para todos, mas é para mim, que quero uma vida de santidade, de amor e unidade. Qual que é o maior problema disso? Sabe qual que é o problema de eu ser um pastor assim? De ser um pastor que vive a palavra? Sabe qual que é o problema que eu sofro por ser um pastor assim? Não é a perseguição, não são as calúnias. O maior problema que eu sofro, sendo um pastor de verdade, que vive a palavra e que busca a santidade, que busca o amor bíblico, não falso e fingido, e a unidade, com poder e autoridade, onde tem a presença do nosso Senhor. O maior problema é que nós vivemos em um país em que as igrejas são divididas. Se eu tiro uma pessoa hoje da igreja, não precisa nem tirar, mas ela sai daqui porque está em pecado, ela vira a esquina e encontra uma igreja, e em uma semana ela é ungida a obreiro, a diácono, e aqui é o demônio, mas em 2 semanas lá
é um anjo. As igrejas estão divididas. Não ligam e nem desligam. Vivem em divisão, vivem em competição. Por quê? Porque o pastor de lá quer ser maior do que eu. Porque o pastor de lá quer ter mais gente do que eu tenho. Então, quando uma pessoa é tirada como um publicano, como um gentil e publicano, ou comete um pecado aqui e não quer se consertar, ele fala, pastor, ele vira a esquina, entra numa igreja de gravata e Bíblia e diz, eu tenho 20 anos de crente, eu sou obreiro, eu sou bispo, eu sou pastor. Em uma semana ele está em cima do púlpito, mas é um demônio. Podem chamá-lo de anjo, podem chamar de resposta de Deus, mas é um demônio que está em pecado e não se arrepende. Aonde você cair, você tem que se levantar. Se você fez algo errado aqui, você precisa consertar aqui. Se eu faço algo errado aqui, eu tenho que consertar aqui. Não adianta eu fingir, não adianta eu fugir, não adianta eu me esconder e ser um demônio e me fingir de anjo de luz em outro lugar. Mas hoje o que mais tem são pastores que não têm sabedoria, que não têm consciência. Aquele que foge da disciplina estão sempre certos de que terão uma porta aberta e calorosas boas-vindas em algum outro lugar. Esta é uma das maldições que nos é imposta pelo maior de todos os escândalos, a divisão religiosa. Alguém que se torna o que está à beira de se tornar como um pagão e um publicano para um corpo eclesiástico, uma igreja, tem uma boa chance de se tornar um santo ou um anjo para outra igreja. Igrejas que cometem entre si como rivais, jogam com os propósitos da cruz, e assim um liga quando a outra desliga. Com razão, os libertinos, pecadores, desejam que as divisões na igreja possam continuar, pois enquanto esta situação durar, estarão se saindo muito bem. Eu não sei se você conhece, mas quando eu vim para cá, antes de abrir a igreja, eu fui pessoalmente, em mais de 100 igrejas aqui. E em todas elas eu falei, pastor, Deus te abençoe. Eu sou pastor da comunidade Fonte de Vida e estou debaixo da cobertura do apóstolo Gerson. Eu estou vindo de São Paulo e vamos abrir uma igreja, uma congregação, no fundo do Miguel Badra. Eu estou aqui para dizer, primeiro, que eu te amo. Eu oro por você. Segundo, que eu não estou aqui para competir e nem pescar em aquário. Nós estamos aqui juntos para fazer a obra de Deus. Ganhei muitos amigos, mas ganhei também muitos inimigos. Qual é o pastor que você conhece que fez isso? Eu tive nesta trajetória de mais de 14 anos, como discípulo e pastor, eu tive que cortar muitas coisas da minha vida. Eu já senti muita dor. Eu já estive entre a vida e a morte, preso a uma pedra e a um pecado. E eu tive que tomar a decisão. Ou eu arranco o meu olho, ou eu vou cair na prostituição. Ou eu arranco o meu braço, ou eu vou cair no pecado da infidelidade. Ou eu arranco as minhas pernas, ou eu vou entrar pelo caminho errado. Você pode olhar para mim e falar, o pastor é muito bonito. Obrigado. Mas espiritualmente, além das palavras contrárias dos inimigos que são como faca, como chibatadas, eu tive muitas vezes que cortar uma parte do meu corpo. Se você quer saber o segredo, é renúncia. Eu tive que renunciar os meus olhos, eu tive que renunciar muitos desejos, muitas tentações. Os profetas na Bíblia dizem, homens sujeitos. Elias, Eliseu, os grandes heróis da Bíblia diz, a Bíblia, homens sujeitos às mesmas paixões que nós, mas eles cortaram o seu braço. Eles chegaram a uma conclusão, ou eu corto o meu braço, ou eu vou morrer. Ou eu corto e arranco o meu olho, ou eu vou morrer. Eu não sei o que você precisa cortar hoje, mas eu sei que toda vez que se fala de tratamento de caráter, treinando o caráter, o temperamento, eu sei que nós temos que usar a palavra
a espada para cortar algumas coisas. Eu não sei se você tem que cortar alguma parte do seu corpo. Eu não sei se você tem que cortar algumas amizades. Eu não sei se você tem que se converter de alguns caminhos. Mas uma coisa eu sei. Quando Jesus está falando no discurso da humildade, falando para os discípulos, competitivos, vaidosos, dizendo para serem simples e humildes, como Ele é, eu sei que vai doer, porque algo tem que ser cortado. Pode ser que você esteja aqui entre a vida e a morte, e algo precisa ser cortado. A língua, o texto bíblico diz que é o pior. A menor parte do corpo humano é a língua, mas é a mais perigosa, porque destrói uma floresta inteira, queimada pelo fogo que arde, e será queimado pelo fogo do inferno. Se você tem que cortar a sua língua, corte a sua língua. Pare de falar besteira. Se você tem que cortar o seu dedinho, o seu braço, arrancar o seu olho, você precisa refletir e pedir perdão. E se converter do seu mau caminho. Porque se arrepender significa se converter do seu mau caminho. Não cometer mais este pecado. E se você precisa se arrepender, este é o momento. Se você precisa se arrepender e se converter, este é o momento. Se você está dizendo, pastor, esta palavra não é para mim, se santifique ainda mais. Você que está em santidade, você que não está preso ao ciúme, à inveja, à ganância, ao egoísmo, você que cuida dos pequenos, dos órfãos, se você e se você está em santidade, a Bíblia diz, você que está santo, se santifique ainda mais. Cada dia é necessário se santificar. Se você está em santidade, se santifique ainda mais. Mas se há um pecado, a Bíblia diz, antes de comer e beber, se arrependa do seu pecado. A Bíblia não diz, vai para a sua casa, chore, converse com a sua família. Não, a Bíblia diz, agora, se arrependa agora e agora coma do meu corpo e do meu sangue. Porque ninguém vai ter poder e autoridade contra a carne, a tentação e as obras do mal, sem fazer parte do corpo e do sangue de Cristo.